A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bem com vocês? Este aqui é mais um vídeo para o canal e mais uma mensagem da verdade para aqueles que amam a verdade. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Se encontra no livro do evangelista João, capítulo 5. O versículo 5 diz assim: Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Prezados irmãos em Cristo, ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia que está falando que Jesus cura aquele homem lá do tanque de Betesda, o paralítico de Betesda. E a história você conhece, que ele havia 38 anos, que era paralítico, e um dia Jesus chega até ele não conhece quem é Jesus, e ele estava ali como se na fila, à espera de alguém que o colocasse, à espera de uma oportunidade, porque a história diz que o anjo vinha de tempo em tempo, agitava a água, e cada vez que a água era agitada, uma pessoa enferma entrava e era curada. E ele estava ali naquela expectativa, até que Jesus chega perto dele e pergunta a ele: Queres ser curado? Aí ele conta que não tem ninguém para ajudar a entrar no tanque, e Jesus simplesmente diz: Pega a tua esteira e anda. Aí houve aquele problema terrível, porque era um dia de sábado, os fariseus, os mestres da lei, começaram a persuadi-lo, querem condená-lo por ter sido curado no sábado e estar carregando a sua esteira, melhor dizendo. E ele diz: não, o homem me curou, Jesus e tal, mas ele não sabia quem era Jesus. Mais tarde Jesus encontra ele no templo e conversa com ele e diz para ele assim o seguinte: olha, agora tu já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Outras traduções falam: para que não te suceda males piores. Veja bem, Jesus deu uma oportunidade àquele paralítico, curou porque ele cura, ele é misericordioso. E só que ele advertiu aquele moço: não peques mais, para que não te suceda coisas piores do que essa paralisia. E eu fico às vezes pensativo com um trecho das Sagradas Escrituras de João 8, que da mulher adúltera, que Jesus estava certa vez no templo, ele tinha vindo ali do Monte das Oliveiras, e ele estava ali em frente ao templo quando chega umas pessoas, os mestres da lei, uns homens, arrastando uma mulher, e levaram até a presença de Jesus e lhe perguntaram: mestre, esta mulher foi pega em adultério, e na lei Moisés diz que nós temos que apedrejá-la até a morte, o que tu dizes? Aí Jesus escreve ali na terra, com o dedo, e eles insistem na pergunta, e Jesus se endireita e diz: olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí depois a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, joga a pedra fora e vão-se embora. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela diz: não, Senhor. Ele diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem tem trazido algumas confusões com algumas pessoas, alguns pregadores, que eles falam o seguinte: que Jesus não condena ninguém. Verdade, Jesus não condena. Ele veio para salvar, para libertar. O problema é que é um perigo falar assim, porque as pessoas se acomodam na sua vida de pecado com aquela defesa: ei, Jesus não condena. Se você disser assim: olha, se você não largar a prostituição, você não tem salvação. E a pessoa diz: oi, não condena ela, hein? Não condena ele. Se você não largar o alcoolismo, cuidado, você não vai para o céu.
Se você não largar a homossexualidade, você não vai para o céu. E as pessoas estão dizendo, não condena. Jesus não condenou. Olha, lembra da mulher? A mulher pecadora. E tem até um dito que as pessoas dizem assim, quem nunca pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Não é isso? Isso é antigo. Quem nunca pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Justamente baseado nesse versículo, que as pessoas se autodefendem, fazem uma autodefesa para viver na sua vida de pecado. Mas Jesus quer libertar, está aqui o paralítico. Olha, não peque, tu já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisas piores. Ou coisa pior, como está escrito aqui, deixa eu só conferir aqui. Para que não te suceda coisa pior. Pior do que a paralisia que ele sofria e fora curado. E as pessoas dizem, olha, Jesus não condena ninguém. Só que nós vamos analisar o que aquela mulher adúltera, Jesus deu livramento a ela naquele dia. Eu posso até dizer que ela foi salva por um triz. Por quê? Não, Jesus salvou ela da morte, que ela ia morrer apedrejada, não porque ele... E todas as pessoas que, por exemplo, de adultério, ele vai dar o livramento. Por ser adúltera, não. Jesus salvou aquela mulher naquele dia, pelo menos por 3 razões. A primeira razão, aqueles homens que trouxeram aquela mulher, eles queriam pegar Jesus em contradição. Eles estavam armando uma cilada para pegar Jesus em contradição. E aí, como se diz, mataria 2 coelhos numa cajadada só, numa cacetada só. Mataria a mulher apedrejada e aclamaria o povo a matar Jesus, porque estaria violando a lei, se caso ele dissesse, não, não matem ela, soltem-na. Então eles aproveitariam o ensejo para matar Jesus. Então eles vieram com uma armadilha, com palavras de hipocrisia para tentar pegar Jesus em contradição. Segundo, eles estavam violando a lei, certo? Porque no dos mandamentos fala, não adulterarás. Aquela mulher, claro, estava adulterando, só que eles trouxeram só ela. Eles estavam violando a lei quando diz não matarás. Porque a lei falava, em Levítico, capítulo 20, o versículo 10, que se eles fossem pegos em adultério, a mulher, mas também o homem. Está bem claro, o adúltero e a adúltera seriam levados para um vale e lá apedrejados até a morte. Só que nesse caso eles absolveram o homem e trouxeram só a mulher. Então já estavam no pecado de acepção de pessoas, já estavam violando a lei. Estavam trazendo a mulher para matar. E terceiro, porque não era a hora de Jesus morrer. Só tempos mais tarde que ele viria a morrer na cruz. Então Jesus fala para eles ali o seguinte, quando eles trouxeram a mulher, colocaram em pé no meio do povo e fizeram a pergunta. Aí Jesus disse, olha, aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não disse assim, aquele que nunca pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Não, não foi assim. Porque se ele simplesmente absolvesse ela só por bondade e misericórdia, ele estaria violando a lei. E ele próprio disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. Se aqueles homens tivessem pego a mulher e o homem, sem a intenção de vir pegar Jesus numa armadilha, eles teriam levado ela lá para o vale apedrejada. Ela e ele cumpririam assim a lei. Certo? Então eles trouxeram com uma hipocrisia, vieram arrastando a mulher sem dó nem piedade. Dizendo eles que cumprindo a lei de Moisés, mas eles não estavam cumprindo. Para cumprir, como eu disse, não era preciso eles trazer a mulher até Jesus. Não. Simplesmente levariam para lá e executariam ela apedrejada, ela e ele. Porque se ela violou a lei que estava escrito na pedra, não adulterarás, então pela pedra ela seria morta, eles seriam mortos, porque a Bíblia diz, o adúltero e a adúltera, ambos serão mortos apedrejados. Então por eles terem vindo com essa hipocrisia, esse pecado da hipocrisia, querendo pegar Jesus em contradição, e também trazendo só a mulher, naquele momento eles estavam cheios de pecados. E Jesus, ele não desfez a lei. Ele simplesmente disse, olha, aquele que dentre vós estiver
ou aquele que está, veja que o tempo está no presente, aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E como a consciência falou neles, e eles estavam em pecado, que eles sabiam. A mulher sabia que ia morrer porque violou a lei, ela adulterou. E eles sabiam que eles estavam errados, eles queriam matar Jesus e queriam matar a mulher, estando eles errados. E eles viram que estavam em pecado, porque eles estavam violando a lei, por isso que eles foram embora. Mas não que Jesus, só por ela ser uma adúltera, ou ele ser um Deus de misericórdia, estava dando livramento. Senão, toda adúltera que chegasse, está livre, minha filha, pode ir tranquila. É por isso que as pessoas dizem, olha, Jesus não condena ninguém, você pode errar. Você erra, quem é você para condenar? Se o próprio Jesus não condena, olha, ei, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E para a mulher, depois que os seus acusadores foram embora, olha, se eles fossem pessoas tementes a Deus, eles nem teriam levado a mulher até Jesus. Se eles realmente quisessem cumprir a lei, quantas pessoas foram mortas? Quantos casais, não só mulher e homem foram mortos apedrejados por terem sido pegos em adultério? Era a lei de Deus. Levítico 20:10. O adúltero e a adúltera, os que forem pegos em adultério, serão apedrejados até a morte, para tirar o mal do meio de Israel. Quantos foram mortos? Será que esses que matavam essas pessoas apedrejadas, que era pego em adultério, eles não pecavam? Porque Jesus não disse aquele que nunca pecou. Ele disse aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Porque Jesus conhecia o coração deles, sabia que naquele momento eles estavam pecando. Já falei aqui o que eles estavam cometendo. Por isso Jesus deu o livramento a ela. E depois, uma vez ela livre, aproveitando, agarrando aquela oportunidade, Jesus conversa com ela. Cadê os teus acusadores, mulher? Não te condenaram? E ela disse, não, Senhor. Agora a mulher já tem Jesus como Senhor. Opa, o livramento chegou. Ele disse, olha, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Ou seja, se você pecar de novo, nesse mesmo sentido, quem sabe não teria, hein? Outra oportunidade. Quem sabe Jesus não estaria mais ali. Vai e não peques mais. Ela agarrou a oportunidade. Com isso, o que a palavra, o trecho está mostrando da palavra, da Bíblia Sagrada, é que o livramento veio por um triz, por infelicidade daqueles homens maus e pela felicidade daquela mulher. Ao invés deles irem cumprir a lei, matando o homem e a mulher apanhados em adultério, eles vieram com hipocrisia no coração, com malignidade, querendo pegar Jesus em contradição e querendo fazer o mal à mulher sem misericórdia, trouxeram até Jesus. E ele simplesmente deu o livramento por ela, por essas razões. Porque eles estavam cheios de pecados naquele momento, sem misericórdia, e estavam violando a lei. Foi por isso, porque se eles fossem cumprir a lei, como eu já disse, eles nem teriam levado ela até Jesus. Não, para quê? E se eles tivessem matado ela para lá e o homem apedrejado, eles não teriam pecado por isso, porque era a ordem do próprio Jesus. Ele que estabeleceu a lei, não adulterarás, o mandamento. Ou será que as pessoas que mataram os outros antes, apedrejados por adultério, eles nunca pecaram? Eles não tinham pecado? Se todos pecamos, se todos nós cometemos pecados, mas aquele grupo, aquela turma daquele momento, estava em pecados grotescos, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. Por isso ele fez aquilo, né, censurou eles, deu o livramento àquela mulher e creio eu que ela abraçou aquela causa e não foi mais viver a sua vida de pecado, certo? Até porque, não é porque Jesus deu o livramento a ela que ele consinta que todos vivam em pecado e está tudo bem, ele não condena ninguém, pode viver. Não é assim. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então essas pessoas, não importa que natureza é de prática e de pecado, não herdam o reino de Deus, já estão condenados.
já estão condenados verdadeiramente. Jesus não condena ninguém, já estão condenados. Agora o que ele faz? Resgata da condenação quando alguém abre o seu coração. Igual o paralítico, igual a mulher adúltera. Não, Senhor, não me condenaram. Ele disse, olha, vai e não peques mais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se puder, se inscreva neste canal. Ative o sino das notificações. Espalhe esta mensagem aos outros, às redes sociais, às outras pessoas, teus conhecidos, vizinhos e parentes. Evangelize através dessa mensagem e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.